Oi, eu sou a Mariana. Eu tô aqui para fazer o meu PCC do curso de Pedagogia da Estácio, primeiro semestre. Então hoje eu vou falar aqui para vocês um pouquinho da relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. O direito de aprender, ele é um direito de todos, mas ele é um direito que ele só é válido a partir do momento que a gente tem de fato uma educação inclusiva. Antes de falar, eu até queria ler uma frase da Cláudia Werneck, que vai se enquadrar bem no que eu vou dizer aqui. A inclusão é simplesmente fazer tudo pensando nas pessoas que existem e não considerando as pessoas que você gostaria que existissem. Então essa frase, ela explana bem o que a gente vive. Hoje fala-se muito na inclusão, né? Nesse direito de aprendizado de todos. Mas a escola, ela não está pronta para receber a criança, ela receber de fato, receber e ensinar uma criança que necessita de uma atenção especial, de uma adaptação. A escola hoje ela é pronta para receber alunos iguais, que aprendem na velocidade igual. Então é isso que a gente precisa ir modificando a escola, que eu falo de forma geral. É claro que existem exceções. Mas o que a gente precisa hoje é de uma escola que esteja pronta para receber esse aluno com deficiência, com uma necessidade especial. Porque o direito à educação, ele só vai passar a valer e ele só vai passar a ser de todos a partir do momento que as diferenças dos alunos forem valorizadas, mesmo que eles não tenham uma deficiência. Todos são diferentes e para a gente conseguir de fato que eles aprendam, todas as diferenças devem ser levadas em consideração. É como se fosse uma máquina, cada aluno fosse uma engrenagem fundamental para o funcionamento perfeito dessa máquina, independente do formato dessa engrenagem. É dessa forma que tem que ser visto, como todos caminhando junto nesse mesmo sentido, independente das diferenças. O que muito se vê, às vezes, ainda, é um preconceito em relação à pessoa com uma necessidade especial, como se ela fosse um dificultador para o desenvolvimento das atividades diárias, para que a aprendizagem realmente aconteça. Mas a aprendizagem, ela só vai acontecer a partir do momento que ela for inclusiva, porque tão importante quanto qualquer matéria é saber respeitar a diferença do outro, é que a criança aprenda isso desde cedo, que vão ter pessoas com necessidades diferentes, que vão necessitar de auxílio, para que elas tenham as mesmas condições que as outras que não têm essas necessidades. Então, o direito de aprender ele só vai ser efetivo a partir do momento que tiver uma educação inclusiva. Aqui nesse trabalho também eu tenho que expor dois tópicos, duas ações relevantes que eu acho para a implementação do projeto educativo fundamentado no princípio da inclusão escolar. Eu pensei bastante a respeito desse tema e eu acredito que existam 3 ações, 2 como principais e uma ação ainda como uma complementar que ajudaria bastante. A primeira ação que eu acredito que tenha que ser modificada é a estrutura física. Hoje a gente se depara com escolas que atendem à legislação. Elas possuem rampa de acesso, elas possuem um banheiro para deficiente, porém, a forma com que ela tem essas adaptações, essa acessibilidade, é meramente para atender uma exigência legal. A gente não tem uma acessibilidade pensada para atender o aluno que de fato porta essa deficiência. Porque às vezes você se depara numa escola com 6 escadas, só lá na última você vai ter uma rampa de acesso, o que torna o caminho de um cadeirante, por exemplo, extremamente longo, acaba sendo inviável. De repente esse aluno acaba pedindo ajuda para não ter que fazer um caminho gigantesco. Um banheiro com barra, com um espaço mais ampliado para uma cadeira, porém com uma dificuldade de acesso até ele. Eu não vi, pelo menos não conheci nenhuma escola com piso tátil. A gente não tem. E também o chão nivelado, você não se depara com isso. Então eu vejo que a estrutura física das escolas é um primeiro passo fundamental. Carteiras adaptadas, o que a gente vê, na verdade, são os alunos se adaptando às carteiras existentes,
o que pode gerar um constrangimento. Então eu acredito que a diferença da pessoa, ela não tem que gerar um constrangimento, ela tem que saber que essa diferença existe, porém que a gente está pronto para atender essa necessidade e não para constranger. Então a necessidade de ter um corrimão conservado, as rampas de acesso de forma acessível, as carteiras adaptadas dentro da sala de aula, o piso tátil, dentre várias outras necessidades, algumas que você acaba descobrindo somente quando você tem esse aluno. Daí sempre a importância da gente estar conhecendo as necessidades dos alunos para poder atender. Mas de forma geral, existem algumas coisas que elas já têm que estar prontas. Essas rampas têm que ser de fato acessíveis, o banheiro tem que ser de fato acessível. Então eu acredito que a estrutura física ela é fundamental, não só para atender a exigência legal, mas principalmente para atender a necessidade do aluno. Um outro tópico que eu vejo como importante, que eu marquei aqui, é a estrutura humana, a capacitação dos professores, para que eles tenham condições de lidar com essas diferenças, sejam elas intelectuais ou físicas. Essa capacitação ela precisa ser constante. Tem sempre que estar se reciclando, sempre estar se aprimorando, porque a gente tem que acompanhar as necessidades dos alunos, elas vão ser diferentes a cada ano. E não só a capacitação do professor para lidar com esse aluno com a deficiência, com essa necessidade especial, mas também de todo profissional que está envolvido na escola, que tem o contato com esses alunos. É fundamental que essa capacitação humana ela exista. Para mim, essa é uma medida imediata. A capacitação do professor ela tem que ser imediata. Ela é fundamental para o sistema andar, para o aluno conseguir aprender. Mas ainda assim, é claro que eu sei que isso envolve muitas questões de governo, assim, mas o que seria necessário para as escolas atender melhor os alunos, eu acredito que seja um núcleo, que as escolas tivessem núcleos com profissionais capacitados para necessidades especiais, porque a gente tem que ter o professor diariamente na escola, que vai ter o contato dia a dia, ele capacitado, mas a gente tem que ter um profissional ali que presta um serviço, um auxílio ao aluno e ao professor também, como um fonoaudiólogo, uma psicopedagoga, um psicólogo, profissionais que envolvam a psicomotricidade, professores de apoio. Em alguns casos os alunos têm essa necessidade e a gente nem sempre vê essa necessidade sendo atendida. Então, que as escolas tivessem, seria incrível poder lidar com uma escola que tivesse um núcleo para atender o professor, o pai dos alunos e os alunos, porque nem sempre esse acompanhamento ele vai acontecer. Às vezes uma criança autista que tem uma necessidade ali maior, até uma criança que não se enquadra em nenhum campo de necessidade, precisa às vezes de uma fono, de uma psicóloga. Esse capital humano que a gente precisa dentro das escolas, ele é fundamental. Mas como um primeiro passo necessário é a capacitação do professor. É claro que essa medida de um núcleo para um atendimento mais especializado em áreas específicas para a rede de ensino, ele seria ótimo, seria uma coisa assim que fortaleceria todo o sistema educativo do Brasil. Mas eu acredito que a capacitação do professor ela é necessária e ela não tem discussão quanto a isso. O professor tem que estar capacitado para atender o aluno. Ainda assim, como uma medida secundária, mas não menos importante, eu acredito que seja a disponibilização de material didático. É claro que seria maravilhoso você poder trabalhar com materiais de tecnologia, recursos tecnológicos que atendessem e prendessem mais a atenção do aluno. Mas muitas vezes a gente se depara com professores que não têm acesso a cartolinas para desenvolver trabalho, tem muito pouco material didático para compor as atividades, para fazer esse preparo das aulas que eles precisam. Então aí eu acho que também é um ponto que seria uma medida importante para facilitar essa educação inclusiva. É claro que o professor, estando capacitado, a habilidade que ele vai ter de usar menos recursos
se ele dispõe de menos recursos, ele usar esses recursos que ele dispõe, vai ser muito maior. O professor capacitado, ele vai conseguir fazer com menos, mais. Mas, ainda assim, alguns investimentos nesse quesito de material de apoio para o professor mesmo, brinquedos, coisas tecnológicas, jogos tecnológicos, um setor de jogos, porque às vezes as crianças são muito ligadas a jogos, seria importante. Material didático apropriado para a inclusão também. A gente tem que fazer agora também um planejamento educativo, seguindo o modelo aqui de um plano de aula. Eu pensei num projeto que ele, na verdade, ele não seria... Eu fiz aqui um projeto para se desenvolver em 1 ou 2 aulas, mas seria um projeto que ele apareceria constantemente dentro do desenvolver das aulas. Seria um projeto que ser diferente é um superpoder. O que eu pensei? É uma forma da gente ensinar a criança, de repente, se você... Aqui eu fiz no caso como se tivesse uma criança, um deficiente visual na sala de aula. O tema a ser trabalhado nesse caso que eu propus aqui seria formas geométricas. Período em 2 aulas. Para um primeiro ano do ensino fundamental, as séries que seriam contempladas no caso. O objetivo desse projeto seria apresentar as formas geométricas aos alunos de forma inclusiva, de forma tátil. Você mostrar lá um cilindro, um cubo, um triângulo, tudo de forma tátil, com feito de papelão. E depois, como um complemento a isso, você usar objetos do cotidiano para fazer as crianças entenderem, associarem o nome da forma geométrica ao objeto, que seria interessante. De repente, eles conseguirem entender que um rolinho de papel higiênico é um cilindro. O objetivo específico deles seria identificar os objetos e usando o tato para isso. Nesse caso, a gente colocaria a criança com a deficiência visual como uma instrutora, porque ela enxerga, mostrar para as crianças que o superpoder dela é enxergar com as mãos, ela já tem essa habilidade. A gente pegar a habilidade de uma criança deficiente e colocar ela em evidência. Daí até a importância da gente conhecer a habilidade do aluno. Depois eu vou falar disso. E como seria a metodologia? Eu vendaria os alunos e, dando objetos do cotidiano, eles tateariam, eles sentiriam esses objetos e teriam que falar que objeto que é e qual a forma geométrica deles. E a forma de avaliação seria acompanhando o desenvolver dessa atividade que seria após a apresentação das formas geométricas, que seria a atividade vendado para adivinhar o que é, avaliar como os alunos, se de fato eles aprenderam as formas geométricas, se eles estão aptos, seria essa forma de avaliação. Nesse projeto, que ser diferente é um superpoder, eu imaginei que a gente deveria sempre estar, além da avaliação dos alunos, solicitar um feedback para eles, para entender o que eles estão achando, se eles acham que é legal aprender assim. Bom, o que eu tinha pensado com esse projeto seria sempre a gente evidenciar uma habilidade da criança com deficiência para ela conduzir a brincadeira. Ainda para uma criança deficiente visual, a gente poderia fazer um jogo da memória musical, para que ela explicasse como ela consegue também ver o mundo com os ouvidos, a forma que ela consegue adivinhar, ela conduzir os amigos ensinando como eles se concentram para melhor identificar os sons, um alfabeto tátil também, uma atividade de falando com as mãos, no caso de uma criança com deficiência auditiva, você ensinar palavras para os alunos na língua em libras, palavras curtas, pequenas, que facilitariam a comunicação no dia a dia com essa criança com deficiência auditiva
e todos, em um momento, fazer uma aula que ninguém poderia falar nada, todo mundo só poderia se comunicar com a mão e conduzindo os alunos a realmente fazer uma comunicação. Ah, você vai ter que pedir um lápis emprestado para o seu amigo e fazer o sinal, não a linguagem de Libras inteira para uma criança pequena, mas uma linguagem de Libras que facilitasse essa comunicação, pelo menos com esse aluno, os sinais para facilitar essa comunicação, que a classe entendesse. É claro que dentro desse projeto ele é muito relativo, ele não existe uma regra, porque na verdade você tem que avaliar os alunos que você tem, as deficiências que eles têm. E caso você não tenha nenhum aluno com deficiência, ainda seria um projeto válido. Porque é importante a gente preparar os alunos quando eles ainda são pequenos para receber a diferença do outro como algo normal. Então, desenvolver uma atividade dessa, valorizando o sentido, valorizando uma habilidade que uma pessoa cega, surda, um autista teria, é importante para que a criança entenda que existem outras formas de ver o mundo além da que a gente está habituado. Nesse projeto é fundamental o conhecimento do aluno mesmo, você conhecer o seu aluno. E não só o aluno que você tem ali na sua sala, você avaliando, conversando com ele, mas também conversando com os pais, entendendo como esse aluno é, como essa criança é em casa. Isso é fundamental. E dentro de um plano de aula como esse que eu montei, existe grande probabilidade de no meio do caminho dar alguma coisa errada. Eu trabalho hoje no setor bancário e eu lido com pessoas adultas. Mas às vezes a gente conduz atividades, conduz rotinas cotidianas que a gente faz também um planejamento para o desenvolvimento delas e acontecem imprevistos. Então a gente tem que estar. E com criança é muito mais fácil. Se com adultos já prontos, preparados para o desenvolvimento de algumas atividades, a gente tem imprevistos, com crianças a probabilidade disso acontecer é maior ainda. E eu acredito que a forma de corrigir todo o planejamento feito quando tem esse imprevisto é a mesma forma que eu lido com o adulto. Reunir as crianças e perguntar para elas: vocês estão se divertindo? Porque é uma forma de aprender brincando, na verdade, essa proposta, né? Vocês estão se divertindo? Vocês têm alguma ideia do que a gente pode fazer para melhorar? Alguém não está conseguindo brincar nessa brincadeira e vocês têm alguma ideia para essa pessoa poder brincar também, para poder brincar todo mundo junto? As crianças, elas vão conduzir os pensamentos dela de forma a integrar todo mundo. Se a gente estiver ali orientando isso tudo, a gente vai ajudar eles vão chegar num resultado até melhor do que o que você pensou, do que eu pensei, do que a gente está propondo como professor. O ouvir o aluno, o que ele pode expor, se ele tem alguma ideia de alguma brincadeira que a gente pode fazer, ou os coleguinhas, ou o aluno portador da deficiência, sabe? Ouvir se eles têm alguma ideia de como a gente pode aprender também essas formas geométricas nesse caso, ou nos outros casos, simplificando apenas o que eles colocarem, sempre a matéria que você estiver passando, ouvir o que eles têm a dizer, porque geralmente a gente vai conseguir muito mais coisa do que a gente pensando sozinha. A criança, ela é muito criativa, ela sempre acha meio de se encontrar, ela acha o meio para brincar, então eu acho que é fundamental. Bom, enfim, é isso o meu projeto que eu montei, que eu acho possível. A educação inclusiva, ela é incrível, mas ela precisa ser trabalhada, ela precisa ter profissional apto aí para atender essas crianças. As crianças têm muita capacidade, o que a gente tem é profissional que não está apto para explorar essa capacidade, para tirar o máximo que essas crianças podem dar de forma tranquila, de forma suave, de uma forma divertida, que atende a necessidade desse aluno e não deixa ele excluído. Apenas a inclusão, quando ela está apenas colocando os alunos na mesma sala, sem criar o vínculo, o laço, o aprendizado coletivo, assim, ela não tem sentido. A educação inclusiva, ela tem que ser funcional, ela tem que existir mesmo, ela tem que gerar o aprendizado para todo mundo. A criança, ela vai buscar meios para criar essa interação se o professor der abertura.
Então, bom, é isso que eu penso. Meu projeto é esse. Espero que tenha atendido o que foi pedido. Mais uma vez, obrigada e uma boa tarde.